No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que a gente faz um agente que vai ficar atendendo o seu WhatsApp utilizando o Evolution API e o N8N, de forma bem simples e rápida. No vídeo anterior eu mostrei como que a gente faz a instalação do N8N e o Evolution API na sua VPS. E hoje eu vou te mostrar como que a gente constrói esse fluxo aí dentro do N8N que vai facilitar você ter um agente com inteligência artificial atendendo seus clientes, seja vendendo ou com suporte, enfim, vai da necessidade do seu projeto, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo? Já estou aqui com o N8N aberto e na outra aba eu também estou aqui com o meu Evolution API. Dentro do Evolution API, eu já fiz a configuração aqui de um número que a gente consegue utilizar para teste, tá? Mas para você adicionar o seu número, pode ser o WhatsApp, tanto business quanto o WhatsApp comum, não tem problema. Mas para você adicionar uma instância, um novo número no Evolution API, é bem simples. Você vem aqui, instância, como sinal de mais, você coloca o nome da instância, né? Seleciona aqui, eu deixei esse Baileys, não sei como que pronuncia, não sei se é assim, mas eu deixei ele selecionado, ele gera aqui para a gente um token também e coloca o número. Assim que você colocar o número, você clica em salvar, ele vai abrir, né, a tela aqui de configuração já do WhatsApp. E para você conectar, é como se fosse conectando a versão web mesmo. Ele vai exibir o QR Code, você aponta o celular para o QR Code, adicionar dispositivo, né? Aponta o QR Code, pronto, ele já vai estar conectado no seu WhatsApp. Então, eu não vou entrar mais em detalhes nessa parte aqui de conexão do Evolution API, como conectar o WhatsApp no Evolution API, porque realmente é bem simples. Mas se vocês tiverem dúvida, tiverem tendo dificuldade, se você estiver tendo dificuldade em relação a isso, deixa aqui no comentário que eu explico como que faz e se for o caso eu gravo um outro vídeo explicando isso, tá bom? Então bora lá, vamos voltar aqui, né? Então aqui eu já estou com o Evolution API com um número configurado. E agora, dentro aqui do N8N, eu já vou começar criando um fluxo. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o nome aqui, é vendedor. Vou chamar esse fluxo aqui de vendedor, só para exemplo mesmo. E o nosso agente, a ideia é que ele seja um vendedor da minha plataforma, né? Na plataforma de desenvolvimento, que eu já desenvolvi, que eu até tenho aqui já um fluxo de vendas, que ele é um pouco mais complexo, mas é bem legal, depois eu posso mostrar também, que ele faz a venda, né, da minha plataforma, que é a plataforma de agendamentos, que é o td.com.br. Depois, se vocês tiverem curiosidade, fique à vontade para entrar lá e conhecer. Mas voltando aqui para o agente, que é esse vendedor do TD, ele tem lá a abordagem de venda, que é onde ele inicia uma conversa com uma lista de leads que eu tenho, né? Aqui já é o agente de venda, que é onde ele faz, né? Ele recebe as mensagens e vai respondendo ali o lead, o cliente, até converter em uma venda. E aqui eu tenho uma venda diária que ele fica captando leads diariamente. Então eu tenho uma lista de leads, possíveis compradores para minha plataforma, e todo dia ele envia ali para 10, para 15 leads uma mensagem de prospecção. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, vou voltar aqui. Estou falando tudo isso mais para contextualizar e vocês entenderem um pouquinho melhor como que eu trabalho, tá? Eu vou mostrar voltar aqui para o nosso vendedor, nosso fluxo vendedor. Eu vou mostrar como que eu faço. Isso aqui eu não tem nada escrito em pedra. Então eu vou mostrar como eu estou fazendo. E é claro que cada dia a gente vai aprendendo e evoluindo mais, né? Então eu vou mostrar como que eu estou fazendo atualmente. Se vocês tiverem uma dica, né, de como melhorar, de como evoluir isso, também deixa aqui no comentário para a gente fazer aqui, quem sabe fazer um novo vídeo, uma versão melhorada, né? Mas bora lá, sem mais delongas, primeiro nó que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um webhook, que vai ser o nó que a gente vai receber, da mensagem que a gente vai receber do nosso WhatsApp, lá do Evolution API. Então o primeiro que eu vou colocar aqui vai ser um webhook, ó, um webhook call, tá? Aqui tem alguns pontos importantes para a gente fazer e funcionar bem o nosso webhook. Ele sempre, quando a gente estiver criando o fluxo, ele sempre vai mostrar no modo de teste, né? Então aqui
ele gera duas URLs, né? Uma de teste e uma de produção. A de produção ela vai funcionar somente quando o fluxo estiver ativo. E agora a gente vai utilizar o de teste, beleza? Então aqui dentro do teste, né, ele já monta para a gente aqui o endereço do webhook e ele gera esse código aqui no final doido, né? E a gente precisa setar algumas opções. Então a primeira dela a gente vai setar como post. Muita gente erra exatamente nesse momento aqui que as pessoas esquecem de colocar, né? Elas esquecem de selecionar o método post, que é um método que a gente recebe os dados lá do Evolution API ou de qualquer outra API que a gente esteja trabalhando. Então, a maioria das vezes, a gente vai utilizar o método post, tá? Esse path aqui é o caminho que a gente quer utilizar. Ao invés de utilizar esse código, eu gosto de utilizar um caminho mais simples. Então, eu vou colocar aqui message, vou deixar aqui só message mesmo. Então ele já muda a URL, ela fica mais simplificada para a gente aqui, ó. No meu caso, n8n.td.com.br/webhook teste/message. Essa URL ela está servindo só para o vídeo, né? Depois eu vou desativar ela. E aqui embaixo ele pede uma autenticação. No caso, não vou colocar nenhuma autenticação. E ele tem esse outro ponto aqui de resposta, né, que é uma resposta, a gente pode escolher para ele responder imediatamente. Então, assim que ele é acionado, ele já recebe uma resposta. Ou então, quando o último nó for executado. Ou então, quando a gente tiver um outro nó de resposta de webhook. Eu vou deixar aqui como imediatamente mesmo, beleza? Então, aqui, ó, eu já salvo. Eu já vou salvar aqui esse primeiro nó. Vou deixar aqui como listing, ó, listing para testes, né? Então aqui ele já está escutando o webhook. Quando esse webhook for acionado, ele já vai ativar. Então aqui eu vou copiar ele. Clico aqui, ele já copia para a gente, olha lá, ó, teste URL copiada, tá? Eu vou vir aqui no meu Evolution, né? Dentro do Evolution, dentro da sua instância aqui, ó, a gente vai clicar aqui nessa engrenagem. Depois clique em Events, depois em Webhook. Aí a gente seta a URL do webhook aqui com a URL que a gente colou lá. Então aqui eu vou até copiar, para não atrapalhar o outro fluxo que eu já tenho. Vou copiar essa aqui, ó. Message upsert. Deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um stop. No path aqui eu vou pôr message upsert, só para ficar igual, tá? Para não atrapalhar os outros fluxos que eu já estou mexendo lá, vou voltar a escutar novamente, vou vir aqui no meu Evolution, ó. E o que a gente precisa fazer? Dentro de webhook, a gente cola a URL aqui, né? A gente precisa acionar o webhook e aqui embaixo a gente vai acionar esse webhook toda vez que receber uma mensagem. Então é o messages upsert aqui, a gente deixa como ativo e salva. Feito isso, a gente já vai receber a mensagem aqui, ó. Então, por exemplo, ele está escutando, ó, deixa eu abrir meu WhatsApp, vou dar aqui um olá, só para a gente ver o webhook acionando aqui, ó. Ah, eu esqueci de salvar o teste aqui, só um minutinho. Webhook aqui, traço teste, já salva, né? E aqui, ó, vou vir aqui de novo, vou escrever um olá. Pronto. Vamos ver se ele acionou aqui o nosso endpoint. Ó, já acionou, tá vendo? Então aqui, ó, ele já recebeu a mensagem, né? Ele vem com todos esses dados aqui. Então, olha aqui que legal. Ele já vem aqui, quem que mandou no push name, ele já colocou aqui o Luiz Carlos Zanini, né? A mensagem, que é a conversation que ele mandou, um olá. Ele manda várias outras informações aqui, né? Vários outros textos sobre o endpoint, né? Sobre a mensagem que chegou. Então, o que eu gosto de fazer? Para não ter que ficar toda hora mandando mensagem até chegar nesse ponto aqui, eu venho aqui e marco o PIN para ela ficar, esse dado ficar fixo e a gente conseguir trabalhar no restante do fluxo sem ter que ficar toda hora mexendo lá, enviando um teste, beleza? O próximo nó, eu gosto de colocar um edit,
o nó 7 aqui, ó, Edit Fields, que é para eu pegar somente os campos que eu preciso, né? Então, como ele manda aqui para a gente um monte de informação, quais campos eu vou querer? Então, dentro de data, da propriedade data aqui, eu vou pegar esse remote JID aqui, que é o ID lá do nosso WhatsApp, né? Então, aqui eu vou colocar aqui vou chamar de WhatsApp ID, né? Eu gosto de pegar também o nome da pessoa, ó, push name aqui, vou chamar de name mesmo, que é o nome da pessoa que está recebendo, e tem que pegar também a mensagem, né? Então aqui, ó, cadê? Aqui, ó, conversation aqui, que é a mensagem, eu vou chamar de message, que é para a gente conseguir trabalhar. Então aqui, ó, se eu der um teste step, ele já vai retornar aqui o WhatsApp ID, o name e a mensagem que a gente recebeu, né? Um outro ponto também, ao invés de trabalhar com o WhatsApp completo, eu vou colocar um split aqui, ó, que é isso aqui. O que eu vou fazer? Para pegar somente o número. Então vou pegar aqui vou colocar um split, que eu vou quebrar toda vez que eu tenho um arroba. Vou pegar o primeiro dado. Então aqui, ó, se eu testar, ó, ele vai retornar para a gente somente o número de telefone e isso vai facilitar lá na frente para a gente enviar a outra mensagem, tá? Então aqui, ó, dentro desse nó 7, eu já tenho os dados que eu preciso trabalhar, beleza? Então agora o próximo dado que eu já vou começar aqui, já vai ser o nosso agente, né? Então deixa eu pegar aqui o agente IA. E aqui dentro, ele recebe, dentro desse campo Prompt User Message aqui, a gente já recebe, antes de eu configurar isso, a gente precisa escolher o modelo, né? Então, se você não tem, né, nunca utilizou até então, esse nó aqui de agente de inteligência artificial, a gente precisa setar o modelo que nós vamos utilizar. É legal setar o memory e o to é caso a gente queira que esse agente utilize alguma ferramenta, seja uma consulta no banco de dados, seja registrar um agendamento no Google Calendário e assim por diante. Aqui dentro, o que é obrigatório é a gente colocar aqui o nosso modelo. Para esse modelo, eu vou utilizar aqui o OpenAI, né? O GPT-4 Mini. Eu utilizo ele porque ele é muito barato para essa funcionalidade, né? Para a gente, para conversação, para chat, atende muito bem e é um bom custo-benefício. Então, aqui, poderia ser qualquer outro. A gente poderia utilizar o DeepSeek, o Gemini, enfim, tem vários modelos. Inclusive, eu fiz um outro vídeo mostrando como que a gente utiliza o DeepSeek aqui dentro da plataforma também. Eu vou deixar o card ali para vocês conferirem, tá? Para adicionar o OpenAI, né, vocês precisam adicionar uma credencial. Aí lá no site, esse site aqui, vocês conseguem pegar o ID, né, as informações aqui, então ID de organização e tudo mais, e a API Key para poder utilizar. Assim que você adiciona a credencial, já aparece aqui o ChatGPT para você utilizar, beleza? O modelo. Então aqui já com o modelo adicionado, a gente já consegue fazer alguns testes, mas antes de fazer o teste, um outro ponto importante é a memória. Por que é legal ter a memória? Porque ele vai registrar a sua conversa. Ele não vai ficar gerando uma nova mensagem ali como sem histórico de conversa. Então é legal ter um histórico para o agente, né, para o modelo de inteligência artificial, identificar um pouco melhor a conversa e não ficar falando coisas sem sentido. Então é importante setar essa memória aqui, esse memory, né? Normalmente, quando está em produção, eu utilizo o heads aqui, beleza? Mas como a gente está só para o vídeo, eu vou utilizar esse window buff memory aqui, que ele salva na memória do servidor, que é tranquilo também, mas para quando você for utilizar para projetos maiores ou para produção, eu indico utilizar o heads, tá? O heads, para você utilizar ele, você precisa ter ele configurado numa VPS ou em alguma cloud aí, que é o banco de dados, beleza? Então vamos voltar aqui para o Windows Buff e dentro aqui, ó,
eu gosto de definir a chave como o número de telefone. Então, o que é isso? Ele vai identificar as conversas que veio aqui através do número de telefone aqui do Luiz Carlos, né? E aqui esse context window length, né, é a largura, a quantidade de mensagens que ele vai registrar. Então, deixa aqui no default como 5, mas o que acontece? Quanto maior for esse número, obviamente ele vai registrar mais dados, mas você vai gastar mais o seu modelo, porque ele vai enviar mais informações. A cada mensagem que você mandar, ele vai enviar mais dados lá para a inteligência artificial, então isso vai gastar mais os seus créditos. Então utiliza aqui no 5, que é o suficiente para o modelo ali tocar uma conversa legal. O que eu vou fazer agora? Tem algumas configurações que eu preciso selecionar aqui dentro. Então, eu vou deixar ele como tools agente, né? Ou seja, é um agente que ele pode utilizar algumas ferramentas. Eu vou manter isso, porque você às vezes pode precisar utilizar uma ferramenta, consultar um banco de dados ou algo do tipo, né? Aqui ele está recebendo, né, como padrão que ele está conectado a um chat trigger do Node. Não é assim que a gente vai utilizar. Então aqui eu vou definir qual a mensagem que ele está recebendo, que é a mensagem que veio lá do nosso WhatsApp, que é esse message aqui, que ele recebeu um olá, né? E aqui, dentro das opções, a gente precisa, que é onde a gente vai colocar o prompt padrão, que vai treinar, né, o nosso agente ali de inteligência artificial para ser o nosso vendedor. Então eu vou colocar aqui o System Message. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar aqui para expressão, e aqui em cima, nessa setinha aqui, eu clico para aparecer maior, para ficar mais fácil para a gente digitar o nosso prompt, tá? Então a primeira coisa, a primeira informação que eu gosto de colocar para o nosso agente é a hora atual. Então o que eu faço? Eu coloco aqui como hora atual, 2 pontos, eu utilizo aqui o nosso now. Coloca aqui o nosso now. Opa, aqui não é, aqui é jogo, é dólar, né? O now, por quê? Esse now, ele vai falar para o nosso agente qual que é o dia e a hora exata que ele está conversando com o usuário. Isso para não correr o risco de ele falar coisas, né, com datas anteriores, enfim, datas para frente. A primeira coisa que eu gosto de fazer é setar a data atual. Eu tenho um prompt que eu vou pegar aqui como referência, para não ficar muito longo o nosso vídeo, né? Vou colar aqui que é e vou explicar cada detalhe aqui do nosso prompt. Então, o primeiro que eu coloco é o hora atual, como eu disse, né? As informações iniciais do lead, vou colocar aqui, vou chamar do nosso cliente. Quais são? Primeiro é o nome, então aqui o nome eu puxo aqui do nosso name. O segundo é o número de WhatsApp, vou puxar aqui o nosso número de WhatsApp, beleza? E o segmento, acho que não precisa, né? Aqui teria algumas outras informações, como, por exemplo, esse prompt que eu peguei de exemplo aqui, a gente já recebe alguns dados lá da minha base de dados de lead, né? Então eu vou fazer as alterações aqui para o nosso vídeo para vocês verem como que funciona. Aqui eu tenho algumas informações essenciais, eu passo para ele sobre o TD, então ele já tem alguns dados aqui, isso eu vou deixar para a gente utilizar como exemplo, né? Então eu tenho aqui o preço, o período de teste, limites, então assim, eu já passo algumas informações do meu produto, do meu projeto, ou o que seja, eu já deixo aqui pré-configurado para o lead, então ele já tem algumas informações essenciais sobre o TD. Um outro ponto importante é a identidade, então aqui você é Tito, eu vou mudar, você é José, só para ficar mais fácil aqui para o nosso vídeo, uma nova identidade. E eu falo para ele que ele é um SDR especialista do TD, mestre em ajudar profissionais a crescerem seus negócios. Aí eu falo para ele que o tom dele é amigável, empático e consultivo, sempre focado em identificar dores, oferecer soluções práticas e fechar vendas. Seu objetivo é transformar leads em clientes satisfeitos. Então, assim, é uma identidade ali genérica. É legal, às vezes, quando você está com o seu prompt, você pega esse prompt e joga lá no chat GPT ou no DeepSeek,
para dar uma melhorada nele, né? Que isso ajuda muito. Outra questão aqui dentro de regras essenciais que são as regras que eu quero para a conversa fluir bem. Então eu coloco aqui que o foco total é no te disse os benefícios, para ele engajar, né, o lead desde o início, sem mensagens frias, use linguagem simples, humanizada e sem jargões, faça perguntas estratégicas para manter a conversa fluindo, seja consultivo, não apenas um vendedor, use prova social sem exageros. Por exemplo, profissionais como vocês estão amando ou coisa do tipo, mantenha as mensagens curtas, no máximo 300 caracteres. Isso é para ele não gerar um texto gigante e mandar lá para o WhatsApp do cliente, né? E caso receba alguma mensagem automática, simplesmente ignora e não faça nada. Isso aqui é um teste porque eu ainda não entendo ainda muito bem como que eu posso bloquear as mensagens automáticas. Então, por exemplo, não é o nosso caso, mas quando a gente tem um agente lá de prospecção e eu mando uma mensagem, aí vem uma outra mensagem automatizada do WhatsApp do lead e fica aquele negócio lá indo e voltando, fica robô conversando com o robô um tempão e não chega a lugar nenhum. Então eu tenho que aprender como que a gente faz esse bloqueio. Se você sabe disso, já deixa aí no comentário como que faz. E aqui tem alguns pontos, né? Estratégia de venda. Então aqui eu falo que é fazer uma abordagem. Vou manter isso aqui, não vou mudar, vou deixar aqui assim por enquanto. Depois a gente pode evoluir, até porque está mais completo, mas aqui é só alguns dados mesmo para orientar o lead ali na hora de fazer o agendamento, né? Fazer a venda. Aqui tem um registro de dados pós-contato, porque no outro fluxo eu utilizo para ele registrar os dados do lead no banco de dados. Não vai ser o nosso caso aqui, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar esses outros pontos, se ainda hesitar, tal. Mas tem uma regra que é legal aqui, que é importante. Eu não sei se eu mencionei, deixa eu ver aqui em cima aqui. Utilize frases curtas e impactantes e use /N para quebras de linha. Por que isso? Porque o WhatsApp ele vai identificar essas quebras de linhas lá internamente e vai quebrar a linha e vai ficar um texto corrido. E eu gosto de utilizar esse NN porque para o WhatsApp não mandar às vezes um texto o agente não mandar um texto muito extenso lá para o WhatsApp, eu quebro esses parágrafos em várias mensagens. Então a gente vai fazer aqui para logo um loop que ele identifica essas quebras e vai mandando aos pouquinhos ali. Isso é bom porque ajuda a não bloquear o seu WhatsApp, né? É uma boa prática para que ele não se bloqueie, que o WhatsApp não bloqueie o seu número. E também dá uma sensação mais fluida de conversação, beleza? Então aqui eu vou deixar aqui para ele sempre utilizar o N/N, né? Vou salvar. Opa. Então, até o momento, a gente já consegue fazer um teste aqui. Olha lá. Ele já criou, eu mandei um olá, né? E ele já gerou aqui a resposta para mim, ó. Oi, Luiz, tudo bem? Estou aqui para ajudar você a crescer seu negócio. Me conta qual o maior desafio que você tem enfrentado no seu dia a dia. Então, olha que legal, ele já mandou uma primeira mensagem, né? E aqui agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar o Evolution API para responder para o cliente lá receber a mensagem no WhatsApp, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é preparar a nossa mensagem, é fazer essa quebra toda vez que ele identificar os dois N's, né? O /N lá, que é para gerar novas mensagens. Então aqui eu vou utilizar novamente o nosso set, né? Ele vai receber aqui, ó, o output, tá vendo? Eu vou mudar aqui para array, né? E aqui, ó, dentro do nosso output, eu vou pôr um split, que é para ele dividir toda vez que ele identificar o /N aqui, ó. Então, feito isso, ó, se eu colocar o teste aqui, ele já vai transformar para a gente o nosso output em um array, tá vendo? Então aqui, ó, ele já transforma para a gente
em array. Eu vou mudar aqui para messages, só para ficar mais fácil. Então, ó, ele vai ter um array com várias mensagens. No caso aqui, deu uma única mensagem porque ele não gerou nenhuma quebra de linha. Então, aqui vamos dar sequência aqui ao nosso fluxo. Então, o próximo ponto eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um split. Então, aqui eu pego meu messages, jogo aqui, dou teste, ele vai separar aqui para a gente a mensagem, né? Então, deixa eu só mudar aqui, deixar aqui message. Beleza. E aqui no split, ele recebe o message também. Beleza? Então, aqui eu já vou ter as minhas mensagens para poder enviar lá. E agora aqui que entra o ponto legal da coisa. Então, aqui eu vou adicionar um loop, né? Então vamos setar aqui um loop que ele vai mandar essas mensagens para a gente lá para o nosso cliente, né? Lá para o nosso WhatsApp. Então aqui dentro do loop, deixa eu deletar isso aqui. Bom, então aqui a primeira coisa que eu gosto de fazer é adicionar esse digitando aqui do WhatsApp. Então aqui, ó, eu coloco aqui o digitando, né? Eu seleciono o chat, enviar presença, que ele vai mandar aquele digitando. A gente precisa colocar o nome da instância, que esse nome é o TD, que é o nome da minha instância aqui, ó. Esse nome aqui, né, que a gente setou lá no Evolution API. O contato que vai receber esse digitando, ó. Então aqui, ó, eu pego o número de telefone, aqui, ó, o WhatsApp, coloco aqui. Então ele vai receber o digitando, ele aparece, poderia ser gravando, então, ou seja, se a gente quiser simular uma mensagem de áudio, ou então o escrevendo, que vai ser o nosso caso, escrevendo. E aqui o delay, eu coloco aqui que vai ser em 1200 segundos, né? Então aqui ele dá um tempinho ali de digitando. Beleza? Então, adicionei aqui o nosso digitando. O próximo vai ser o enviar mensagem mesmo. Então, já pego aqui o Evolution API. Seleciono mensagem, enviar mensagem de texto, nome da instância, que é o nosso TD, e o número do destinatário. Deixa eu executar os nós anteriores aqui. Então, aqui, ó, vou pegar o nosso número de telefone, o número de WhatsApp por aqui. E a mensagem, eu vou pegar aqui o message aqui do loop e colocar aqui, salvar. Nesse ponto, eu já recebi a mensagem lá. E aqui no loop, eu gosto também de colocar um await aqui, ó, só para dar um tempinho depois de cada mensagem. Vou colocar aqui que a cada 2 segundos, né, ele vai, retorna, aí ele volta aqui para o nosso loop. Então, feito isso, o que vai acontecer aqui? Ele já está respondendo o nosso WhatsApp. Ó. Deixa eu tirar o zoom. Aqui ele já está respondendo o WhatsApp. Ah, gente, perdão. O que eu esqueci? Eu esqueci de mostrar, né, a questão do Evolution API aqui. Para aparecer o nó do Evolution API desse formato aqui, o que você tem que fazer? Você vem aqui em Settings, ó. Aqui embaixo em Settings. Deixa eu salvar, né? Perdão. Então aqui, ó, a gente vem aqui em Settings, né? Eu inclusive tenho essa informação, acho que foi por isso que eu esqueci. Tem essa informação no vídeo anterior, onde eu mostro a instalação do N8N e do Evolution API na sua VPS. Mas para quem não assistiu o vídeo, também vou deixar aqui no card. Mas é bem simples. Você vem aqui dentro do Community, né, Nodes, e aqui, ó, você instala esse node aqui, ó, N8N Nodes Evolution API. Para instalar é super simples. Você coloca aqui em Install, coloca o nome, fala que você entende, né, e ele vai instalar aqui. Assim que instalado, ele já vai aparecer para a gente aqui dentro dos nossos fluxos, né, nesse formato aqui. Então isso é bem mais fácil, bem mais simples do que ficar utilizando os nós de HTTP request, né? Então aqui já fica mais fácil para a gente. E você precisa também adicionar a credencial do Evolution API.
Então, para adicionar a credencial, você tem que pôr a URL e a API Key. Essa API Key aqui é exatamente a chave, essa chave aqui da sua instância, beleza? Então, feito isso, vamos voltar aqui para o fluxo. Ó. Se eu testar aqui, deixa eu dar um teste no fluxo aqui, ó. Só para ver lá, ele vai executar, mandou, ó, deu digitando, enviou a mensagem, esperou alguns segundos aqui e voltou. Se eu abrir o WhatsApp, ó, ele já recebeu aqui. Oi, Luiz, como você está? Se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, estou aqui. Olha que legal. Então, aqui dentro do meu N8N, ó, vou deixar o teste aqui agora. Opa, ele mandou a mesma mensagem de novo, porque eu deixei a mensagem fixada aqui. Então, eu vou tirar o PIN aqui da mensagem, salvar, vou pôr aqui o teste workflow novamente. Eu já estou com a mensagem aqui, ele mandou a mesma, né? Mas vou mandar assim, ó. Olá, gostaria de saber um pouco mais sobre o TD. Então aqui, ó, se eu voltar, olha lá, ele já mandou aqui, ó, já recebeu a mensagem e já está enviando as mensagens aqui para mim. Olha que legal. Então aqui, ó, deixa eu separar aqui Olha que legal. Ele já mandou, ó. Claro, Luiz. O TD é uma plataforma incrível para ajudar profissionais como você a organizarem seus agendamentos, crescerem seus negócios. Olha que bacana. Ele já respondeu aqui, mandou algumas características, né, do TD. Então aqui eu vou ativar o fluxo novamente e vou mandar mais uma pergunta. Então eu vou deixar aqui do lado para vocês verem o fluxo funcionando. E viu como que ele dividiu? Ele mandou as mensagens separadas. Isso é muito importante. Então vou mandar assim, muito legal. Me fala sobre os valores. Vamos ver. Olha lá, ele já está executando aqui do lado o fluxo, ó, já começou a mandar as mensagens. Ó, ele mandou lá, ó, o TD custa 29 e tal, depois de 15 dias, você decidir continuar, é só pegar a mensalidade que ativar aqui. Viu? Bacana? Ele já dividiu aqui pra gente, ó, as mensagens certinhas, ó, se eu vir aqui dentro da separação, ó, como ele quebrou, utilizando aquele N8N, ele enviou aqui separado para a gente as duas mensagens que eu utilizei aqui dentro do nosso loop. Então ele vai fazendo esse loop nas mensagens e enviando para o nosso usuário. Então, viu como é simples? E aqui a gente pode evoluir, né, esse fluxo muito mais. Eu não vou estender tanto o vídeo. Se vocês quiserem ver mais detalhes, ver como é que faz, é só deixar aqui no comentário que eu respondo, ou então faço um outro vídeo respondendo os comentários também. Aqui a gente poderia fazer uma tratativa de identificar a mensagem, se ela é de áudio, se é uma mensagem, se é uma imagem, enfim, a gente consegue fazer algumas tratativas para o nosso agente identificar também, além de integrar o agente com alguma ferramenta também, seja agendando, marcando uma reunião ou algo do tipo. Beleza? Então essa é uma introdução mesmo de como fazer esse chatbot, né, com inteligência artificial dentro do N8N, utilizando o Evolution API. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você curtiu, gostou, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e escreve também um comentário aqui falando o que você achou do vídeo, como que eu posso melhorar e qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no Nine Labs. Beleza? Valeu e até a próxima!